Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como andam esses estudos? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a trigonometria, essa parte principal que nós temos sobre os triângulos. Vamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre as relações que nós temos, então, entre os lados e os respectivos ângulos de um triângulo. Nessa nossa jornada nós vamos começar finalmente a trabalhar uma das ferramentas mais poderosas da matemática, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a nossa lei dos senos. Então, vem comigo nessa pequena jornada. Na nossa lei dos senos, então, o que a gente tem que analisar principalmente aqui, para que ela serve? Nós temos então que o teorema dos senos, ele relaciona os nossos ângulos e os lados opostos a esse respectivo ângulo, para que a gente possa determinar então a medida de cada um deles. A gente consegue determinar ângulos ou o tamanho de cada um dos lados com uma simples relação. Olha só. Os nossos lados de um triângulo eles são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, quanto maior a abertura de um triângulo, maior o respectivo lado oposto. Então, quando você tem qualquer tipo de abertura de um triângulo, você vai abrindo ele cada vez mais. Olha só o que acontece com o lado oposto, a distância entre os dedos aqui. Quanto maior o ângulo, maior o seu respectivo lado oposto. A relação que a gente tem, então, entre os lados opostos de um triângulo, a gente chama isso de seno, certo? Então, quando a gente tem uma análise do que acontece com dois lados pré-determinados e o seu respectivo lado oposto, a gente vai analisar então que existe uma proporcionalidade entre o respectivo ângulo que nós estamos medindo e o lado oposto. Para isso, então, a gente tem uma constante de proporcionalidade, que é o nosso diâmetro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Então, o que quer dizer isso, né? Lembrando, circunscrita porque está do lado de fora do nosso triângulozinho. Inscrito é só lembrar lá da palavrinha em inglês, né? Inside, né? Pronto, está dentro do nosso triângulozinho. Para a gente, então, vamos pegar aqui a nossa canetinha. Olha lá. O que acontece é que, dado a relação que nós temos desse ângulozinho aqui, bem no nosso vértice A, olha lá, o nosso lado oposto ele está sendo determinado por esse arco da circunferência. É como se você estivesse fazendo um triângulozinho dentro de um copo, né? Você coloca o copo ali assim de cabeça para baixo e desenha um triângulozinho na parte de dentro dele. Cada um dos seus lados opostos, olha lá, agora em relação ao nosso vérticezinho B, eu tenho um arco determinado aqui, para esse carinha. A mesma coisa acontece se eu tivesse meu vértice Z, olha lá, eu tenho um arco determinado. Só que esse arco determinado, ele tem uma certa relação com o tamanho, que nós temos dessa circunferência também. Por quê? Quanto maior o triângulo, maior a circunferência que o circunscreve. Então não é tão problemático para a gente tentar entender que nessas relações nós fazemos o seguinte, o lado oposto dividido pelo seno do seu respectivo ângulo. Então, aqui nós temos o ladozinho de medida Azinho, né? E olha lá o nosso ângulo. Aqui eu vou chamar o seno formado sobre o nosso ângulo do vértice A. Então, nós temos o nosso seno A. O nosso lado oposto, Azinho, está para, ou é dividido por, o nosso seno do A, formado no vértice A, assim como o nosso lado oposto ao B, olha lá, assim, o nosso ladinho Bzinho ali, dividido para o nosso seno desse vértice que está sendo formado aqui em B. Dividido pelo seno dele, tem uma proporcionalidade quanto aos lados aqui da circunferência, conforme eu desenhei aqui para você. Olha lá. Isso significa, então, que essas relações, assim como nós temos no nosso lado A, B e C, estão relacionados ao nosso raio dessa circunferência. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente tem é uma proporcionalidade. Eu gosto também de escrever que o nosso lado, nós temos assim, o nosso seno do ângulo A, por exemplo, formado no nosso vértice A, na verdade, dividido pelo ladozinho A, ele é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes o raio. Por que eu gosto de descrever assim? Nós vamos ver que, utilizando valores de seno, cosseno e tangente, por várias vezes nós nos deparamos com as raízes, raiz de 3, raiz de 2, e para evitar fazer uma racionalização, que dá um trabalhinho ali assim, a gente consegue driblar isso simplesmente invertendo nossas proporcionalidades. Se a gente inverte o numerador com o denominador, não tem problema nenhum aqui, a proporcionalidade se mantém. Para a gente, então, entender um pouquinho melhor, vamos tentar verificar como que funciona isso num exemplo. Olha só, esse exemplo eu já vou começar com algo um pouquinho desafiador, porque se você chegou na aula aqui do Teorema dos Senos, ou Lei dos Senos, conforme você queira, quer dizer que nossa trajetória já passou pelas relações métricas no triângulo retângulo, nós passamos também pelas relações métricas no triângulo retângulo, Sabemos o que é seno, cosseno e tangente, sabemos também, o que é uma altura relativa às respectivas projeções. Então, essa é a nomenclatura que eu vou utilizar aqui para a gente poder resolver esse exercíciozinho como exemplo, Olha só, como a gente consegue analisar pela lei dos senos e utilizar isso daqui?
A ideia principal é, poxa, o nosso seno está relacionado ao nosso lado oposto, então vamos tentar encontrar se existe alguma relação e se dessas relações que existem, a gente consegue encontrar algum ângulo interessante. Vamos lá? Então, ó, primeira coisa que nós temos aqui para poder avaliar, poxa, nós temos então um ângulo, que é esse ângulozinho aqui, ó, de 45 graus. Nós queremos saber a medida desse ângulo X, que está bem aqui. Mas como descobrir ele, né? Se a gente vai necessitar de uma tabela trigonométrica ou não, a gente ainda não sabemos ainda. Mas nós sabemos chegar com os dados até lá. Vamos lá. O que nos leva, então, a encontrar essa medida? Bem, a primeira coisa é que nós precisamos de ângulos e lados relacionados a ele. Relacionado ao nosso lado X, eu posso dizer que esse lado maior aqui do nosso triângulo, ele está relacionado a ele, certo? Vamos chamar aqui, por exemplo, de Azão. Beleza, nosso lado aqui, esse lado oposto. Nós até poderíamos ter uma relação simples se a gente encontrasse ou o ângulo X ou A, mas a nossa incógnita está exatamente onde nós não sabemos o lado oposto. O que fazer a partir daqui? E aí vem aqueles crimes da matemática, né? Mais um episódio de como nós podemos driblar processos um pouco mais elaborados simplesmente utilizando uma trigonometria básica. Olha a sacadinha, vou até utilizar outra cor. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui um azulzinho. Olha lá. Se sabemos que esse é um ângulo de 45 graus, se nós traçarmos aqui dentro desse triângulo um ângulozinho de 90 graus, olha só o que acontece. Nós vamos recriar um triângulo isósceles aqui, e isso é interessante. Por quê? Se esse ângulo é de 45, quer dizer que esse daqui, por consequência, é um ângulo de 45 graus também. Como nós temos aqui, então, um triângulo retângulo em que os seus dois ângulos são de 45 graus isósceles, quer dizer que essa medida ela é igual a essa medidazinha aqui, certo? Tudo bem? Tá. Por que recriar isso? A sacada é bem interessante, porque olha lá. Se nós temos, então, um triângulo isósceles em que os ângulos são 45 graus, os ângulos que formam essa respectiva base de medida 12, quer dizer que isso daqui é quase como se fosse uma diagonal de um quadrado, né? Você lembra como é que é a diagonal do quadrado? Nós sabemos que a diagonal, ela é sempre a nossa aresta, vou chamar aqui de aresta de Azinho, né? A raiz de 2. Para a gente, então, nesse caso, olha lá, é como se o nosso Azinho fosse esse pedaço, Azinho e Azinho. Eu coloquei Azinho porque ele também é a nossa altura ali, né? Eu sei que a nomenclatura correta é um H, mas ia ser estranho eu chamar uma projeção de H, né? Deixa Azinho ali por enquanto. Nós teremos então aqui, para esse caso, a gente pode utilizar, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, caso você não lembre isso. Se você não lembrar, não tem problema. O que nós sabemos é que o nosso cateto ao quadrado, o nosso Azinho ao quadrado, mais Azinho ao quadrado, tem que ser igual ao nosso 12 ao quadrado. Bem, sabemos que 12 ao quadrado equivale a 144, então vem comigo aqui. Teremos então aqui que 2a ao quadrado, certo? Os nossos dois catetos ao quadrado tem que ser igual a nossa hipotenusa ao quadrado, quer dizer que isso é igual a 12 ao quadrado. Para a gente, então, temos que 2a ao quadrado equivale a 144. Para a gente, então, vamos lá. Teremos que o nosso a ao quadrado equivale a 72. Está me acompanhando? E agora, o que a gente tem que fazer? Temos que extrair uma raiz quadrada, mas eu vou dar uma dicasinha aqui para você. Olha só, essa daqui é uma dicasinha de coração para você. Se a gente dividir o 72 por 2, a gente consegue encontrar um carinha que ele é um quadrado perfeito, o 36, por exemplo. Então, olha a ideia. O nosso número 72, a gente consegue recriar ele como sendo 2 vezes 36, correto? Se a gente consegue recriar ele, na hora que você vai extrair a raiz quadrada, o raiz de 2 não tem uma raiz exata, mas em compensação a raiz de 36 tem. Raiz de 36 é 6, isso aí. Então vamos gerar aqui ó, que esse jovenzinho ali, olha lá que lindo, ó, ele é a mesma coisa que 6 raiz de 2 quando vamos extrair a raiz. Beleza, encontramos a nossa medidazinha A aqui. Esse carinha equivale a 6 raiz de 2. Ótimo. Ah, Franco, eu sabia já que isso daqui media 6 raiz de 2 porque eu lembro da diagonal. Perfeito, cara. É isso que funciona na matemática. Quando você lembra de uma dica, de uma formulazinha que ela é um pouco mais eficiente, os seus cálculos aceleram muito. Olha só o tanto de processo que a gente dribaria simplesmente utilizando isso daí, essa etapa. Teremos aqui então, ó, finalmente, que esse cara é 6 raiz de 2. Então agora nós conseguimos encontrar quanto que mede essa outra medida. Deixa eu trocar aqui de corzinha, vamos lá. Vamos colocar um amarelo. Vamos colocar um amarelo bonito, meio limão aqui. Pronto, olha lá. Epa, volta um. Olha só. O que vamos fazer agora? Nós vamos encontrar a medida desse segmentozinho de baixo.
Então, como vamos encontrar esse segmento? Bem, de novo, nós temos um triângulo pitagórico. O Teorema de Pitágoras é uma ferramenta poderosíssima e nós vamos carregar ela o resto da vida. Ai, Franco, mas eu não gosto dele. Gosta sim, cara, você ainda não sabe, mas vamos lá. Temos aqui, então, pelo nosso Teorema de Pitágoras, vai gerar para a gente o nosso 12 raiz de 2 ao quadrado, que por sua vez, esse quadradozinho aqui, aí mais aqui, né, gera para a gente o nosso 6 raiz de 2. Essa medidazinha, bem, como eu chamei de Azinho lá desse lado, nada mais justo de chamar ele de Bzinho aqui, né? Esse jovenzinho está elevado ao quadrado, multiplicado, somado aqui com o nosso Bzinho ao quadrado. Ai, Franco, eu vou ter que fazer 6 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Ué, mas você acabou de fazer esse cara aqui, ó. Esse é o nosso Azinho ao quadrado, olha lá. Então, pra gente, nós já temos esse cálculo aqui. Vai gerar para a gente, então, nosso 12 raiz de 2 ao quadrado, gera para a gente 144 vezes 2. Por sua vez, é a mesma coisa que 36 vezes 2, somado com o nosso b ao quadrado. Teremos, então, aqui 288, por sua vez, que isso daqui é igual a 72, mais o nosso b ao quadrado. Vamos lá, vamos efetuar essa subtração, então, aqui, ó. Teremos, então, 288 menos o nosso 72 vai gerar aqui para a gente, ó, 216, beleza? 216 é interessante porque a gente consegue fatorar esse número. Vamos lá, vamos à fatoração. Fatorando esse jovem, né? Lembrando, fatores comuns, né, em evidência. Temos que colocar por 2 aqui gera para a gente 108, por 2 gera 54, olha lá, por 2 gera para a gente 27, finalmente por 3 são 9, por 3 são 3 e por 3 são 1. Olha aqui, como nós estamos extraindo uma raiz quadrada, nós vamos extrair então os agrupamentos de 2 em 2, tá bom? Para a gente aqui, esse carinha ele é 2 ao quadrado vezes 2, vezes 3 ao quadrado vezes 3. Perceba que eu deixei esses termos ao quadrado separados. Por quê? É deles que nós vamos extrair a raiz quadrada. Teremos que o nosso b ao quadrado então, né? Só pegar aqui a nossa borrachinha, b ao quadrado aqui, né? Então, quando a gente extrair a raiz dele, os agrupamentos que estão elevados ao quadrado vão sumir. Para a gente, então, será a mesma coisa que 2 vezes 3, teremos 6 raiz de 6. Perfeito, ali assim. Deixa eu apagar aqui, que esse 6 está feio. Pronto. Vamos, jovem. Isso, raiz de 6. Beleza. Encontramos, então, esse jovem, né? Vamos lá agora tentar finalmente utilizar a nossa lei dos senos. Vou apagar aqui esses ângulos, esses cálculozinhos aqui, na verdade, né, que nós fizemos. Beleza, pela respectiva fatoração. Agora nós vamos calcular a nossa lei dos senos. Por quê? Sabemos que na nossa relação original, vou voltar aqui esse em azulzinho de novo, na relação original, o nosso triângulo, então, ele tem essa medida de 6 raiz de 2, essa medida zona A, daqui que nós chamamos, né, mais 6 raiz de 6, que, bem, a gente tem que, né, deixar isso aqui como fator comum em evidência. Teremos 6 multiplicando a raiz de 2 mais a raiz de 6. Beleza, é esse carinha. E pela lei dos senos, finalmente, né, nós descobrimos que o nosso seno, então, ó, temos uma relação. Nosso 12 raiz de 2 está para o nosso seno de 45 graus, assim como o nosso lado oposto, né, o nosso 6 raiz de 2 mais a raiz de 6, certo? A ordem aqui não importa tanto, tá? Tá alternado aqui pra gente, dividido pelo nosso seno de x, né? Pra gente descobrir a medida desse ângulo x. Vamos alternar então esses carinhas. Sabemos que o seno de 45 graus ele equivale a raiz de 2 sobre 2, certo? Teremos 12 sobre a raiz de 2 sobre a nossa raiz de 2 sobre 2. Isso daqui tem que ser igual ao nosso 6 raiz de 6 mais a raiz de 2. Meu Deus, Franco, vai ter que racionalizar. Sim, vai ter. Mas para a gente, o problema não é tão grave, porque olha só, nós vamos conseguir cancelar a nossa raiz de 2 com a raiz de 2. Porque mantém o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, né? Simplifica esses caras. Teremos então, ó, o 12 vezes meio, né? Aqui assim para a gente, né? Deixa eu só voltar aqui essa etapa para a gente. Né? Apagando aqui esse carinha. Vamos lá. Teremos então nosso 12 raiz de 2 sobre a nossa raiz de 2 sobre 2. Vamos manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, assim como a gente faz a operação, né, inversa aqui. Teremos então 2 sobre a raiz de 2. Olha lá, o que vai começar a aparecer para a gente?
nós teremos aqui 6 vezes a nossa raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre o nosso seno de x. Olha esse carinha aqui, ó. Vamos cancelar a raiz de 2 conforme a gente tinha conversado. Só que olha que interessante. O 12 não é a mesma coisa que 2 vezes 6? Vou tentar gerar aqui assim o nosso cálculo um pouquinho mais para frente, né? Deixa eu só retirar aqui a minha câmera porque está aparecendo aí para você. Pronto. Bem aqui, ó. Nós temos aqui o nosso 6 mais 6, a raiz de 6 mais a raiz de 2. Nós podemos simplificar esses caras, olha lá. O 12 é a mesma coisa, ó, a gente consegue simplificar com 6. Teremos aqui 2. 2 vezes 2 são 4. Teremos então que 4 seno de x, ele tem que ser igual a nossa raiz de 6 mais a raiz de 2. Aí o nosso seno de x vai ser, o nosso seno de x será a raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Pronto, encontramos o nosso respectivo valor do seno desse cara. Então, para isso, nossa lei dos senos ele vai funcionar. A partir daqui, a gente utiliza uma tabela trigonométrica. Para você que já estudou soma de arcos, né, seno A, cosseno B, cosseno A, você já sabe que ângulo é esse, né? Mas eu vou deixar um mistériozinho aí para os próximos assuntos para quem for estudar essa aula. Um outro exemplo clássico que nós temos por aqui é quando nós temos uma circunferência circunscrevendo então o nosso triângulo. Nesse caso está um pouco mais simples que o exercício anterior, mas a ideia é a mesma. Olha só aqui. Nós sabemos então que a nossa relação da lei dos senos ela utiliza quanto ao nosso tamanho das medidas dos respectivos ângulos e o lado oposto e o raio dessa circunferência. Então vamos lá, vamos analisar. Sabemos então aqui ó, que o nosso lado que é oposto 6 raiz de 2 ele está numa proporçãozinha igualzinho ao nosso seno de x, assim como ele tem a relação com 2 vezes o nosso raio dessa circunferência. E o raio da circunferência ela é 6. Bem, aqui facilitou toda a nossa vida. Olha só, o 6 está multiplicando né, nos dois elementos, né, não podemos simplificar. Vamos agora ó, fazer a alteração. Teremos a raiz de 2 é igual, o seno de x está dividindo, multiplica no outro membro. Teremos então aqui 2 vezes o nosso seno de x. Aí, finalmente, esse 2 que está multiplicando, vamos efetuar a divisão. Olha lá, ó, teremos que o nosso seno de x ele tem que ser igual a nossa raiz de 2 sobre 2. Bem, sabemos que esse é um ângulo, então, né, que ele está dentro de um triângulo. Então, ele não pode ultrapassar os 180 graus. Quer dizer, então, que qual é o nosso seno que ele possui valor respectivo com raiz de 2 sobre 2? Você lembra da tabelinha trigonométrica? Nós temos, então, que esse é um seno do ângulo de 45 graus. Esse seno de x que nós encontramos, ele é igualzinho ao nosso seno de 45, que ele equivale a raiz de 2 sobre 2. Logo, nosso ângulo x só pode ser um ângulo de 45. Tudo bem? Melhor, né? Esse daqui é menos trabalhoso do que o último. Vamos lá, vamos ver mais um exemplozinho para a gente compreender como é que funciona esse processo, passo a passo. Outros problemas que nós nos deparamos também é na medida de GPS, por exemplo, né? Como que a gente faz para a gente poder determinar algumas medidas quando nós só temos ângulos, né? Temos uma medida, por exemplo, você quer saber a medida de um lote, você consegue saber somente os ângulos formados entre as pontas desse lote. Como saber a profundidade dele sem ter que entrar no lote, ou então se o lote ele é dividido em várias partes, né? Então, para saber problemas como esse, nós utilizamos a lei dos senos, né? O GPS ele calcula isso instantaneamente, né? Como uma calculadora, mas nós estamos aqui para entender o processo. No nosso processo, sabemos aqui então que a nossa incógnitazinha x ela está bem aqui. Quer dizer que quem é o nosso ângulo que está oposto? O nosso ângulo oposto é o nosso ângulo de 30 graus. Então, para a gente, temos que o nosso x está para o nosso seno de 30 graus, assim como o nosso oposto ao ângulo de 45 ó, é o nosso 12, assim como o 12 está oposto ao nosso seno de 45 graus. Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer uma simples operação algébrica, né? Vai gerar aqui, ó, uma dicasinha. Às vezes, quando nós temos uma proporcionalidade aqui dessa forma, é mais interessante você isolar o seu valor respectivo de x, né? Deixa eu, então, para a gente começar. Quando você tem esse tipo de proporcionalidade aqui, ó, o seu seno de x sobre o seno de 30, às vezes você pega o seno de 30 e passa para o outro lado multiplicando. Fica muito melhor no nosso processo, tudo bem? Então, ó, teremos que o nosso x ele é igual ao nosso 12 vezes o seno de 30. Já entendeu o que vai acontecer aqui, né? Se você lembra do seno de 30 graus, né? Dividido para o nosso seno de 45 graus. Olha lá que maravilha. Sabemos que o seno de 30 é meio, né? Então, quando a gente está multiplicando por 12, olha só que facilidade vem para a nossa vida. Isso daqui é chuchu beleza, rapaz. Olha só, temos 12 vezes
meio, aí estamos dividindo para o nosso seno de 45. Acabamos de ver como que é o nosso seno de 45 graus naquele triângulozinho do exemplo passado. Sobre a nossa raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. Então, o que sabemos é 12 dividido para 2 gera 6, dividido pela raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer a racionalização, tá? Eu vou bem passo a passo com você. Então, vamos lá. Teremos então aqui, ó, 6 vezes. Quando a gente tem uma divisão de frações, nós vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, nós vamos inverter tanto o numerador quanto o denominador. Vamos trocar eles de lugar aqui. Nessa multiplicação, teremos vezes 2 sobre a raiz de 2. O que gera para a gente 12 dividido pela raiz de 2. Perfeito. Ah, Franco, posso deixar assim? Não pode, cara. Isso é crime em 78 países. Meu Deus do céu, eles vão depilar uma sobrancelha sua só, se você fizer isso. Não pode. Teremos então aqui, ó, para racionalizar, nós teremos o nosso 12 dividido pela raiz de 2, que isso é igual, então. Como que se racionaliza? Nós temos que retirar o nosso denominador, que ele é um número irracional. Quando a gente vai retirar o nosso número irracional que está no denominador, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Assim, para raízes quadradas funciona muito bem. Quando as raízes são um pouco maiores, o processo é um pouquinho mais elaborado. Se você quiser dar uma olhada nisso, tem uma aula sobre radiciação muito boa que eu dei sobre essa racionalização. Tenta dar uma olhadinha nela lá, que aí você consegue resgatar uma etapa importante aí que a gente está utilizando na trigonometria. Teremos então aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo pela nossa raiz de 2, olha lá o que vai gerar. Teremos então 12 raiz de 2 sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 4, que por sua vez é 2. Gera para a gente finalmente 6 raiz de 2. Encontramos a nossa medida x aqui, ó, nosso 6 raiz de 2. O que eu gostaria de que você percebesse é que trabalhar com o teorema de lei dos senos ou a lei dos cossenos, ela mexe muito com a parte de racionalização e operações básicas. E é por isso que eu estou tomando esse cuidado de fazer coisas um pouquinho mais elaboradas e também com mais cálculos para você poder resgatar essa etapa da álgebra básica, tudo bem? Então, vamos ver mais um aqui, né? Porque felicidade pouca não é insuficiente para a gente tem que ter muita felicidade aqui. Agora, olha lá. Determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo abaixo. Quer dizer, então, que nós temos que descobrir qual é o nosso respectivo raio aqui. Vou só desenhar aqui o nosso raiozinho, olha lá. Ó. Temos aqui, ó, vou chamá-lo de R. Como nós sabemos que a lei dos senos ela conversa muito bem com o nosso raio da circunferência por causa do tipo de abertura que nós temos dos lados opostos, então para a gente aqui nesse exercício, nós vamos aplicar direto a lei dos senos. Olha lá. Para a gente, então, temos que o nosso medida 12 está para uma proporção, na verdade uma razão, né, aqui do nosso seno de 60 graus. Assim como nós temos, então, que ele tem que equivaler a 2 vezes o raio dessa circunferência. Então, a gente fala que isso é igual a 2 vezes o R. Tá fácil agora, né? Porque, olha só, na nossa tabelinha trigonométrica, sabemos que o nosso seno de 60 graus ele equivale à nossa raiz de 3 sobre 2. Para a gente, então, isso é igual a 2 vezes o R. É aquele mesmo formato, né? Poxa, às vezes, em vez de racionalizar primeiro, às vezes é interessante você pegar esse raiz de 3 sobre 2 está dividido, passa para outro membro multiplicando da equação. Olha só que interessante que vai ficar. Teremos então aqui que 12, isso é igual a 2 vezes. Aí eu vou colocar a raiz de 3 sobre 2, certo? A raiz de 3 sobre 2 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando, vezes o raio. Por que fazer isso? Porque aqui eu consigo simplificar logo esses dois que estão efetuando a multiplicação. Fica muito mais simples para a gente. Agora, essa raiz de 3 que está ali efetuando a multiplicação, a gente vai ter que passar dividindo. Teremos então que o nosso raio... Eita, que raio feio! Deixa eu escrever aqui bonitinho. Vamos lá. O nosso raio, então, ele tem que ser descrito aqui para a gente como 12 dividido pela nossa raiz de 3. Racionalizando, como que racionaliza isso? Multiplica em cima e embaixo pela nossa raiz de 3. Vai gerar 12 raiz de 3. E sabemos que a raiz de 3 vezes a raiz de 3 equivale à raiz de 9, que por sua vez a raiz de 9 equivale a 3. Teremos então que 12 dividido para 3 gera para a gente 4 raiz de 3. Simplesinho o processo, né? A gente tem poucas etapas que efetuam cálculo. É claro, eu estou mostrando para você passo a passo como que se desenvolve cada um deles. E finalmente chegamos aos problemas em que não tem desenho nenhum, né? Socorro, Franco, socorro. Calma, jovem, calma, a gente está aqui para te salvar, né? Vamos lá. O grande problema da geometria é algo que a gente chama de modelagem. Sempre temos 4 etapas. Quando você se deparar com um problema que ele tem escrito ou descrito alguma coisinha, sempre pense em 2 coisas, tá? Quem está me avaliando, quem está desenvolvendo essa questão, ele planejou
que eu exercesse o seguinte: a minha interpretação do texto, o que eu interpreto, como que eu vou modelar isso. O planejamento é como que eu vou executar isso, como que eu vou resolver esse problema. Aí você finalmente vai fazer a execução, que são os cálculos a serem desenvolvidos. Se vai ser isso na matemática, na física, na química, até na interpretação, na modelagem do texto, na literatura, saber se é parnasiano, se ele se um texto ele é romântico ou não. Você tem que ter esse planejamento de interpretação a partir de dados e definições. Então, e finalmente nós temos a conclusão, que é fazer, então, entender como que esse processo vai gerar. Para a gente, então, que nós temos um probleminha aí que está sendo descrito e não desenhado para a gente, vamos tentar passar pelas 4 etapas. Vamos lá. Aqui temos, num triângulo obtusângulo isósceles, obtusângulo isósceles. Obtusângulo, ângulo maior do que 90 graus. Isósceles, 2 lados de mesma medida. Então, vamos tentar representar esse cara. Ó. Vamos lá. Temos um triângulo obtusângulo e ele é isósceles. Quer dizer que esses 2 membros aqui, ó, 2 ladinhos ali, têm a mesma medida. Beleza. E os ângulos da base medem 30 graus cada um. Opa, 30 graus. Quer dizer que esse carinha aqui mede 30 graus e esse carinha mede 30 graus. Mas, Franco, por que não é esse ângulozinho aqui da ponta que ele é 30 graus? Mas, jovem, ele é obtusângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Não tem como esse jovem ali ser. Porque o somatório dos ângulos internos do triângulo não tem que ser 180 graus. Nós já temos 60. Quer dizer, então, que esse aqui, ó, obrigatoriamente um ângulozinho de 120. Ó, maravilha pra gente. Aí ele fala assim: determine a medida da base do triângulo sabendo que os lados congruentes medem 10 centímetros cada um. Meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Olha lá. Nossos lados congruentes quer dizer que são lados de mesma medida, né? Pelo amor de Deus, não fala que os lados são iguais não, tá? Isso daí, para ser igual na geometria, a gente tem que falar que os lados, eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí sim eles podem ser iguais. Mas ali eles não são iguais, são segmentos pré-determinados. E outra, até a nomenclatura deveria ser igual, né? Para ser igualzinho mesmo. Mas bem, pra gente, a gente consegue driblar esse problema com facilidade, tranquilidade. Olha lá. Caso você já tenha visto, né, os ângulos, né, a um ciclo trigonométrico e as relações entre os ângulos suplementares e replementares, então você consegue avaliar isso com certa tranquilidade, porque você vai saber qual é o seu seno de 120 graus. Para você que já está um pouco mais avançado, eu vou desenvolver um pouquinho diferente, na verdade. Eu vou fazer da maneira mais simples possível, porque olha só, nós queremos saber a medida desse segmentozinho maior aqui, né? Olha lá, ele lá, bonitão, olha lá, tá vermelho, ei, coisa fofa, né? Lindo, lindo, lindo. Então, ó, nós queremos saber a medida desse segmento maior. Então, o que fazer? A ideia é, poxa, você consegue tracejar, por exemplo, uma altura aqui, ó. É como se você tivesse 2 triângulos retângulos aqui, em que sua hipotenusa mede 10. E sabemos que o seno de 30 graus equivale a meio, quer dizer que sempre o cateto oposto, o que quer dizer quando o nosso seno de 30 graus, ele equivale a meio? O nosso seno não é sempre uma relação entre o seu cateto oposto e a sua hipotenusa? Isso não é isso que sempre acontece? Então, quando nós temos uma relação de 1/2, quer dizer que uma parte e 2 partes. O que quer dizer que a nossa hipotenusa é o dobro do seu cateto oposto, sempre. Por consequência, o seu cateto oposto é metade da hipotenusa. Logo, a gente pode falar, se a hipotenusa é 10, o nosso cateto oposto vai medir 5. Aí outra relação interessante que nós temos aqui, pelo nosso teorema de Pitágoras, ou então, finalmente, utilizando o nosso cosseno aqui, né, nós podemos encontrar que esse jovenzinho bem aqui, ele mede 5 raiz de 3. É sempre assim, é sempre essa mesma medida, né? Se esse cara mede 5 raiz de 3, quer dizer que esse carinha aqui também mede 5 raiz de 3. Franco, peraí, como é que foi que isso aconteceu? Vamos pensar. O ângulo formado aqui é o nosso ângulo de 60 graus, certo? Para cada um dos triângulozinhos menores. Quer dizer, então, que nós temos um triângulo retângulo sendo gerado bem aqui pra gente, ó, em que esse ângulo de 60 graus, aqui, essa juventude aqui é de 60 graus, e essa juventudezinha aqui, ó, vou chamar ele de Azinho. Ele é o que a gente quer descobrir. Sabemos que aqui mede 10 e aqui mede 5. Não vou utilizar o teorema de Pitágoras porque nós já utilizamos em outras ferramentas, já treinamos ela. Vamos treinar outra ferramenta aqui agora. Nós temos então que o nosso seno de 60 graus, sabemos que ele equivale à nossa raiz de 3 sobre 2. Nesse caso ali, né, em relação ao nosso ângulo de 60 graus, nós temos que ele mede A sobre... Opa, esse 2 ficou feio, ficou parecendo 1. A sobre 10. Quer dizer, então, que o 10 que está aqui dividindo não efetua multiplicação no elemento lá no outro membro, né? Teremos que A é igual a 10 raiz de... Opa, esse 10 está feio. Vamos lá.
Vamos, jovem, caneta. 10 raiz de 3 sobre 2, né? O que vai gerar para a gente que esse pedacinho mede 5 raiz de 3. Olha só, estou driblando a lei do seno se você não souber, né, quanto que é o seno de 120 graus. Se esse pedacinho mede 5 raiz de 3, quer dizer que todos eles, né, o nosso segmento, vou chamar ele de ABC. O nosso segmento AB ali, né, o nosso segmento AB, ele tem que medir 10 raiz de 3. Olha que bonitinho, fofíssimo esse cara, né? Então, ó, essa etapa que a gente utiliza a lei dos senos, a gente consegue driblar ela também quando são triângulos um pouco mais compatíveis com o que a gente sabe para utilizar a nossa lei dos senos, teorema de Pitágoras, ou seno e cosseno. E finalmente temos aqui, né, um dos nossos últimos exercícios. Ó. O triângulo ABC ele é obtusângulo com A igual a 120 graus. O segmento BC é de 2 raiz de 3 e AC mede 2. Determine a medida do ângulo do vértice B desse triângulo, olha lá. Então nós temos que medir. Desculpa. Teremos então aqui, ó, um triângulo ABC. Aí uma vez que você for montar o triângulo, sempre tenta manter uma certa ordem. No triângulo não tem tanto problema porque é difícil ter vértice não consecutivo, né? Por isso que ele não tem diagonais. Aí nós temos aqui, ó, ABC. O nosso ângulo em A, eu sei que ele não está representando a nossa realidade, né? Ele equivale a 120 graus. Aí, finalmente, nós temos o nosso segmento BC. Olha só, de B até C ele mede 2 raiz de 3. E, finalmente, nós temos o nosso elemento AC. Ele mede aqui, ó, 2 centímetros. Aí ele quer saber, determine a medida do ângulo do vértice B desse triângulo. Então, vamos descobrir quanto que mede esse daqui. Aqui eu já vou utilizar a relação que nós temos de quanto que é o nosso seno de 120 graus. Para você que já viu o ciclo trigonométrico, até para você que não viu o ciclo trigonométrico, vou dar uma dicasinha, ó. Os ângulos que nós conhecemos, nós estamos... Eita, que circunferência bonita. Meu Deus do céu, Santo Cristo, olha só. Isso aqui é maravilha. Ó. Isso aqui é um prêmio da nossa vida, ó, visualizar isso, né? Melhor ver isso do que ser cego, né? Então, olha lá. No nosso círculozinho trigonométrico, né? Nós temos o ângulo de 120 graus. Bem, por que um ciclo trigonométrico? Vamos de 0 até 360 graus. Nós temos o nosso ângulo de 120 graus, ele tem uma certa relação com outro ângulo formado aqui. Vamos pensar? Meia volta, ele equivale a 180 graus. Poxa, quanto que eu voltei de 180 para chegar em 120? Eu andei 60 graus. Quer dizer que eu tenho uma mesma relação também com o nosso ângulo de 60 graus. Mas por que é uma relação do seno? É como se a gente tivesse um triângulozinho, um retângulo formado aqui nessa altura, em que o nosso cateto oposto e a hipotenusa está sendo relacionado. A única relação que temos entre cateto oposto e hipotenusa é seno. Quer dizer que, para a gente, o nosso seno, então, de 120 graus, ele tem a mesma relação, é igualzinho, o mesmo valor numérico, que o seno de 60 graus. Se você não viu o ciclo trigonométrico ainda, não se preocupa, mas caso você já tenha visto, você sabe que essa relação ela funciona muito bem para o seno, no primeiro e no segundo quadrante, mas para o cosseno eles são os opostos, né? Então deixa eu só apagar aqui essa observaçãozinha que nós temos. Então, ó, como nós sabemos que o nosso seno de 60 graus ele é igualzinho ao nosso seno de 120, então vamos calcular aqui, né? Vamos colocar aqui a nossa corzinha, a nossa cor favorita, aí, ó, o nosso amarelo limão, olha lá. Lindo, maravilhoso. Vamos lá. No nosso amarelinho aqui, então, ó, nós sabemos que o nosso lado oposto, nós temos o nosso 2 raiz de 3, dividido para o nosso seno de 120 graus. Ele tem mesma relação que o nosso lado oposto, ao 2, sobre o nosso seno do nosso vértice que está em B, certo? Então, no nosso vértice respectivo B, nós temos a relação aqui já direcionada. Sabemos que o nosso seno de 120 graus temos 2 raiz de 3 sobre o seno de 120 é o mesmo seno de 60 graus, que a gente conhece que ele é a raiz de 3 sobre 2. Isso daqui tem que ser igual a 2 sobre o nosso seno do Bzinho, certo? Vamos lá. Mesma ideia, né? Ficou faltando um circunflexozinho aqui. Vamos lá. Mesma ideia, né? Vamos aqui manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Vamos lá. Mas antes de mais nada, a gente tem 2 aqui, ó, multiplicando os dois elementos. Já dá para facilitar um pouquinho nossa vida. Não é muita coisa não, mas o que facilitar já está ótimo. Teremos então, ó, mantemos a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. 2 sobre a nossa raiz de 3, que por sua vez equivale a 1 sobre o nosso seno desse B. Desse vérticezinho B. Aí vamos lá. Teremos 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Pode ficar assim? Ainda não, mas a gente vai tentar modelar isso daqui ainda, né? Vamos lá.
O nosso raiz de 3 que está aqui, ó, no denominador, passo para lá multiplicando, teremos que o nosso seno desse ângulozinho formado em B, ele tem que ser igual, né? Vamos lá, ó. Esse carinha está dividindo, passa para o outro lado, né? Teremos a nossa raiz de 3, esses dois carinhas estão aqui, ó, vai passar para 2 raiz de 2. Não pode ficar assim, tem que racionalizar. Quer dizer, então, que o nosso seno em B, ele tem que ser, então, para a gente, né? Racionalizando, nós teremos a nossa raiz de 6 sobre 4. Aí dentro da sua tabela trigonométrica, você utiliza os seus respectivos ângulos para descobrir esse respectivo ângulo, tudo bem? Sempre é assim, a gente sempre tem uma tabela e uma relação para encontrar dentro das relações da lei dos senos e cossenos, né? Então, ó, na aula de hoje nós vimos aí um pouquinho, né, sobre como que aparece para a gente essa relação da lei dos senos, né? Então, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que existe então uma relação entre o lado oposto e o ângulo respectivo que nós temos para dentro de uma circunferência. Ela sempre é utilizada como uma proporcionalidade entre esses elementos. Nós podemos utilizar ela tentando driblar assim pelo teorema de Pitágoras ou outras relações entre seno e cosseno, ou a gente consegue simplesmente, né, utilizar nossas relações trigonométricas para poder encontrar esses valorizinhos aí de medidas que nós temos. Tudo bem? Nos encontramos agora na nossa próxima aula sobre lei dos cossenos. Até lá. Tchau, tchau.